Olá pessoal, tudo bom? Sou a Cíntia, trouxe hoje para vocês aqui mais um vídeo em que eu falo sobre o céu da semana, tá? Bom, trouxe ainda nesse mesmo formato que eu mostrei na semana passada, né? Que eu mostro aqui o mapa, né? Eu pego o mapa da Lua Nova, né? Que é o principal evento da semana. Na verdade, todas as previsões semanais, né? Eu me baseio nas fases da Lua. E a partir daí eu vou falando dos aspectos, tá? Então aqui eu falo de um modo geral para todo mundo. Se você quiser saber mais detalhes, né, de cada dia da semana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o céu da semana que eu escrevo toda semana, né, no meu site ou então no site Via Estelar, tá bom? Qual é o principal evento dessa semana? A gente tem dois eventos importantes essa semana. A gente tem aqui na segunda-feira, dia 20 de julho, a gente tem uma outra lua nova, né? A gente começa uma lua nova. Por que eu falei outra? Na verdade, a gente tem a segunda lua nova de Câncer, tá? A gente teve no mês passado. Eita, peraí, deixa eu só tirar isso aqui. A gente teve no mês passado, quer dizer, em junho, desculpa, né? Em junho, no dia 21 de junho, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu não lembro. Tudo de cabeça, gente. Deixa eu só confirmar aqui se é a última lua nova, a lua nova de Câncer. Isso mesmo, foi no dia 21 de junho, tá? E foi no início de Câncer. Essa lua nova, ela vai acontecer nos últimos graus de Câncer. Vocês vão ver aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas elas estão no grau 28, tá? Isso porque na quarta-feira, dia 22, o Sol já entra no signo de Leão. Tá? Então, o que acontece? Essa lunação, normalmente, né, eu expliquei no vídeo anterior, falei mais ou menos como é que funciona, né, assim, a lua nova, né, isso astrologicamente, né, quando acontece a lua nova, né, Sol e Lua estão no mesmo signo, acontece uma conjunção que a gente chama, tá vendo, ó, energias aqui, por isso que é o momento de plantar, né, novas sementes, de focar no novo, tem aqui a união, né, do Sol e da Lua, do feminino e do masculino, né, luz e sombra, né, tudo junto, conectado aí para um novo início. Normalmente, então, assim, a lua nova ela acontece, normalmente não, né, a lua nova ela acontece no mesmo signo, né, Sol e Lua transitando pelo mesmo signo, e normalmente aí depois a gente vem a lua nova, e a lua entra na fase crescente, depois cheia, depois minguante, né, e termina o ciclo. A questão é o seguinte: a gente teve aqui a lua nova, né, no último mês, em junho, que foi a lua nova em Câncer, que acontece isso, né, na verdade, sempre quando acontece a lua nova num signo, normalmente, quando acontece o ápice, que é a lua cheia, a lua fica cheia no signo oposto, tá, né, então quando a gente teve lá no dia 21 de junho, essa lua nova, a primeira lua nova em Câncer, a gente teve a lua cheia em Capricórnio. Só que dessa vez, como aqui está acontecendo nos últimos graus do signo de Câncer, quando acontecer a lua cheia, que vai ser em agosto, no dia 3, o Sol já vai estar no signo de Leão, né? Então essa lua cheia não vai ser a lua cheia em Câncer, né? É uma lunação aqui, que é uma lunação de Câncer novamente, mas o ápice vai ser a lua cheia em Aquário, tá? Então, assim, a gente começa sempre daqui, e daqui para frente vai ser assim, né? Às vezes isso acontece por conta do calendário, tá? Como se fossem alguns ajustes, né? Então, daqui para frente, todas as luas, né? As lunações, então quando a gente tiver a lunação de Virgem, na verdade, vai acontecer a lunação de Leão, na verdade, né? Não a lunação de Virgem, mas a lua cheia vai ser lá em Peixes, tá? Porque o Sol vai estar em Virgem, e assim vai, até se acertar novamente. O que é importante aqui dessa lua, né? É a segunda lua nova. A cada 2 anos isso acontece, a gente repete aí 2 luas novas no mesmo signo. Em 2018, quando a gente teve esse último evento, então a gente teve lá uma lua cheia, né, uma lua nova em Leão, 2 luas novas em Leão, tá? E estava terminando também lá um eclipse, né? A gente teve eclipse também na época, teve o nódulo norte, né, terminando o trânsito, né, em Leão. E a gente agora tem aqui o nó do norte já em Câncer, né, mas a gente tem aqui efeitos aí de um eclipse, né, porque a gente passou aqui por vários eclipses, né, a gente está com uma sequência de eclipses de junho. Junho foi o primeiro eclipse que teve nesse eixo, né, em Gêmeos. Depois a gente teve aí um eclipse em Câncer, né? E agora aqui a gente, né, novamente, aqui a gente não tem eclipse, mas a gente tem aqui
a gente teve um eclipse, na verdade, né? Quando foi em junho, né? Na lua nova de Câncer. Aqui a gente não tem um eclipse agora, mas a gente tem aqui alguns processos, tá? Que podem ser finalizados, não só desdobramentos do último eclipse, principalmente de algumas questões que aconteceram aí no último mês, no dia 21 de junho, tá? Mas é claro que ainda vão ter questões que podem ser desdobradas, que ainda vão precisar ir, né, serem revistas e finalizadas no final do ano, tá? Mas de qualquer forma a gente tem uma tensão aqui, né? Então a tendência é que essa lua nova, assim, a gente sempre lua nova a gente tem a oportunidade de plantar algo novo, mas por conta aqui dessa tensão, né, dessa oposição, tá vendo? Olha, a lua vai fazer oposição tanto com Saturno, né, com Plutão e com Júpiter. Júpiter vai ser, né, um pouquinho antes da lua nova, dela ficar nova, porque Júpiter está no grau 21, mas de qualquer forma afeta. Então aqui mostra a necessidade de resolver questões, tá? Então, assim, é como se fossem iniciativas, novas atitudes, mas para questões do passado, que a gente realmente precisa finalizar. E até o final do ano, eu acredito, né, por conta do trânsito aqui de Saturno e de Júpiter em Capricórnio, até o final do ano essas questões serão resolvidas. Então, se tem assuntos aí do passado, coisas pendentes, é muito provável que a gente finalize isso, tá? Pelo menos, assim, esse mês existe uma grande possibilidade, sim, de finalização, mas principalmente até o final do ano, com certeza, é muito possível que a gente deixe para trás aí esses antigos processos, antigas questões, tá? Que ainda são pendências e que de certa forma ainda atrapalham, tá? O nosso desenvolvimento. Então a gente tem aqui essa semana, né? Dia 20, segunda-feira, às 2h32. Esse mapa aqui é do Rio de Janeiro, mas o importante aqui é o posicionamento. Não vou falar aqui sobre as casas, nada disso, nem o ascendente desse mapa, só para ter uma referência. E o pessoal que acompanha, né, que está na Europa, então, por exemplo, vou pegar uma referência aqui no meu site, eu falo muito, eu sempre coloco referências de Lisboa, horário de Portugal. Então aqui a lua nova vai acontecer na Europa também na segunda-feira, tá? Então, em Portugal, né, em Lisboa, às 18h32, e Alemanha, né, Holanda, né, os outros países que tem um fuso, né, horário uma hora a mais, além, né, de Portugal, vai acontecer às 19h32. Então, ainda na segunda-feira, dia 20, tá? Qual é o segundo evento que eu falei que era importante? Deixa eu colocar aqui, deixa eu andar, porque eu mostro para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, então, dia 22, o Sol, eu andei rápido aqui, 21 é terça, né? 22 a gente tem aqui o Sol já no signo de Leão. É interessante mostrar para vocês o seguinte, a lua nova, antes de eu falar, só porque me veio aqui uma coisa importante, como eu falei, né? Então, assim, a gente vai ver assim, a lunação nova vai ser uma outra lunação de Câncer, né? Mas a lua cheia em agosto vai acontecer em Aquário. E aí, olha que interessante, porque assim, a lua fica nova na segunda-feira, né? Dia 20, e de tarde ela já entra, tá? Ela já vai estar em Leão. Então mostra pra gente aqui que de certa forma essa lua nova, né, é uma lua nova que também tem uma influência aí de Leão, tá? Tanto que eu faço o seguinte, por exemplo, para quem acompanha, né, principalmente a minha página no Instagram, eu sempre dou um desconto para os signos do mês, para fazer mapa, né, consulta de astrologia. Então eu dou desconto sempre para o signo do mês, e eu pego referência não só para quem tem o Sol naquele signo, mas para quem tem a Lua e o Ascendente também, né? Ou Sol, a Lua, o Ascendente no signo. Então, por exemplo, eu coloco sempre essa referência do desconto no início da Lua Nova. Então, por exemplo, se eu fosse seguir a lunação de Câncer, né, as pessoas de Leão não teriam desconto. Mas não. Mas aí os leoninos passam a ter o desconto a partir do dia 21 de julho, né? No dia 20 de julho, no dia da Lua Nova. Mas aí eu vou considerar a lunação, né, vai ser o mês dos leoninos, entende? E aí aqui a gente tem essa referência aí de alguma forma na segunda-feira mesmo, como aconteceu nos últimos graus, né, de Câncer, como acontece nos últimos graus de Câncer, ela já logo entra em Leão, que mostra a referência aí do mês de Leão, tá?
Então, dia 22, aí o Sol entra em Leão também. Então, a gente começa o mês dos leoninos. O Sol em Leão é um período muito positivo para todo mundo. Claro que para os leoninos, né, muito mais, sempre que o Sol está transitando no teu signo, né, o teu retorno solar. Se você também tem um ascendente em Leão, você sente bastante, né, o Sol vai transitar na sua casa 1, né, dependendo do grau dessa tua casa, do ascendente. Mas, de qualquer forma, para todo mundo, não importa, porque a gente tem Leão, né, no nosso mapa, em algum lugar do nosso mapa, mas, de qualquer forma, para todo mundo, de um modo geral, é muito bom ter o trânsito do Sol em Leão. Por quê? Porque o Sol em Leão, né, tá em domicílio e traz mais força, traz mais assertividade, poder pessoal. Então, é o momento da gente encontrar a nossa vitalidade, a nossa força, a gente fica mais apaixonado, é o momento também da gente ter mais amor, assim, fazer tudo com mais amor, com mais paixão. Buscar a diversão, buscar desenvolver os nossos talentos, né, todo o nosso potencial. Então, o Sol em Leão traz um up, né? A gente ainda vai viver, né, uma fase difícil nos próximos meses, até o final do ano. A gente ainda tem algumas dificuldades para serem superadas, como eu falei, gente. Esse ano de 2020 a gente iniciou com Saturno em conjunção com Plutão em janeiro, a gente encerra com Júpiter em conjunção com Saturno, finalizando assim um ciclo aí de grandes transformações, de amadurecimento para todo mundo, para todo o coletivo. Mas os próximos meses que a gente está seguindo aí, a gente tem que seguir a vida, né? A gente tem que buscar aí manter a confiança, a fé, usar os nossos talentos para sair dessa situação da melhor maneira possível. E o Leão vai dar essa força pra gente, permite que a gente faça isso, tá? Com mais força, com mais confiança, com mais alegria. Momento também de olhar a nossa criança interior, nossos talentos, dar atenção para as nossas crianças também, buscar aí um contato com a arte, com diversão, tudo isso que Leão traz pra gente, brilho, arte, alegria, confiança, poder, tá? E não nessa semana, mas na semana seguinte, logo o Sol vai fazer também um aspecto positivo com Marte, não essa semana ainda, né? Mas também isso traz vigor, traz força pra gente, tá? Quando o Sol fizer o trígono, né? Já vai estar influenciando, mas não vai estar tão forte, mas aí traz mais disposição, mais iniciativa pra gente tomar outras atitudes com mais confiança, tá? Outro aspecto essa semana, então a gente tem aí a Lua em Câncer, né? Lua nova em Câncer na segunda. Na quarta-feira a gente tem o Sol em Leão, né? O ingresso do Sol em Leão. O horário que vai acontecer vai ser 5h38 no Brasil e 9h38 da manhã em Portugal, na Europa. E nesse mesmo dia, na quarta-feira, a gente tem um aspecto positivo aqui de Mercúrio, né? Cadê Mercúrio, que está em Câncer, que ainda está lá, passando ainda, né, pela sombra lá, né, da retrogradação, mas já está caminhando, que faz um aspecto, tá vendo, ó, exato aqui, ó, 10 de 10, um sextil com Urano. Então aqui esse aspecto é um aspecto fluente, positivo, que traz ideias inovadoras, que traz, assim, aqui de repente o lado da ciência e trabalhando ao nosso favor, com soluções práticas, né? Então a gente tem aí, de repente a gente pode ter notícias positivas aí com relação a esse vírus, né, a vacinas, a tecnologia e inovações, trazendo aí de forma prática, objetiva, né, esse cuidado com a saúde e trazendo possibilidades, né, inovações, tá? Então, muitas ideias, isso no campo coletivo para todo mundo, mas também no campo individual aí, notícias, novidades, ousadias, né, a gente podendo ousar, tendo ideias revolucionárias, usando isso de forma prática, cuidadosa, né, inovando mesmo o nosso pensamento, abrindo aí a nossa mente, tá? Deixa eu ver se tem mais. Bom, esses são os aspectos importantes dessa semana, né? Então, aproveitar aí essa lua nova, né? Lua nova sempre é momento de plantar novas possibilidades. Aproveitar o trânsito do Sol em Leão, que traz aí muito brilho, força, coragem, tá? E Mercúrio com Urano trazendo novidades, principalmente no campo científico, tecnológico, novas ideias, novas possibilidades. Eu vou tirar uma carta, como eu tirei na semana passada, tá? Com horário, acho que, não sei se vocês vão conseguir ver, o oráculo do Wisdom of the Oracle, o oráculo da sabedoria. Vamos ver qual é a mensagem para a próxima semana, o que o oráculo tem a dizer pra gente, tá bom? Olha que carta boa, ih, tá escuro aqui.
Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, peraí. Não, vocês não vão conseguir enxergar. Tá muito escuro. Mas a carta é a seguinte, é a construindo blocos. São bloquinhos aqui de Lego. Essa carta é muito positiva, ela fala de construção, da gente construir, de projetos, da gente colocar em prática aí alguns projetos, algumas ideias, de forma bem objetiva, tá? Essa semana eu não falei, mas a gente também tem um aspecto aqui, porque ficou aqui no bolo, olha, deixa eu voltar, já que saiu essa carta, é interessante falar sobre esse aspecto aqui, ó, de Saturno, né? No dia da lua nova, né, o Sol, como eu falei, o aspecto exato, a oposição exata, ele vai fazer aspectos, né, com Plutão e com Saturno e com Júpiter, mas a oposição exata que o Sol faz é com Saturno. E o Sol com Saturno vai pedir o quê? Disciplina, maturidade. Claro que a gente pode sentir uma semana e ainda de cobranças, inseguranças, tá? Fragilidade, mas Saturno traz amadurecimento. E essa carta, ela representa bem essa energia de Saturno. Tá bem escuro, vocês não vão conseguir ver. Mas ela fala justamente sobre construção. Então, Saturno dando foco pra gente, disciplina, responsabilidade, compromisso pra gente realizar, planejar e construir, sabe? Construir algo sólido, projetos sólidos. Então, essa lua nova, apesar das dificuldades, apesar aí, né, das cobranças que a gente vai sentir, mas ela vai dar a oportunidade da gente construir algo bastante sólido, que a gente pode colher resultados até o final do ano. Então, aproveite essa energia dessa semana, dessa lua nova, tá? Para construir algo sólido, saber aí plantar bem para que você possa, né, colher bons frutos e construir algo, se você quer construir, seja na sua carreira, seja nas suas relações familiares, seja nas suas relações emocionais, nas questões emocionais, possibilidade aí de algo estruturado na sua vida, tá bem? Uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.